Eu vou falar, senhor presidente, sobre algo que gostaria de ter falado já há mais tempo, mas aguardei, porque eu queria ver o desdobrar desse encaminhamento, que é a importante medida tomada pela presidenta Dilma de combate à taxa de juros. Como percebi, e tenho informações precisas, que a taxa de juros está caindo, inúmeros companheiros meus ligaram, que estão renegociando, inclusive, as suas dívidas, e está avançando, eu venho à tribuna para comentar o tema. Tenho acompanhado os últimos movimentos do governo, principalmente na área econômica, principalmente no que se refere à redução da taxa de juro e à modificação nas regras da caderneta de poupança. Vejo com alegria que a equipe econômica do governo, coordenada pelo ministro da Fazenda, finalmente ouviu um dos clamores mais antigos do país, a redução da taxa de juros. Faço aqui a minha homenagem ao saudoso vice-presidente da República, José de Alencar. Foi uma das pessoas com quem eu tive a oportunidade de dialogar sobre esse tema, mas ele foi quem mais debateu e pediu, implorou que houvesse no país a redução da taxa de juros. Finalmente, chegamos ao dia em que podemos anunciar, comentar da tribuna do Senado que o governo está trabalhando e já tomando medidas para que a taxa de juros diminua. O Brasil, claro que não suporta mais as estratosféricas taxas de juros que estamos ainda convivendo. São juros que sufocam o setor produtivo, asfixiam o consumidor, principalmente no preço final. São juros incompatíveis, não apenas com o novo patamar de desenvolvimento alcançado pelo Brasil, mas também com a nova conjuntura internacional pós-crise de 2009. De acordo com o levantamento divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 11ª posição do ranking dos 60 países com maior estabilidade financeira, aparecendo à frente de todos os países da zona do euro, Estados Unidos e do Japão. Esse ranking leva em conta a estabilidade da moeda, do sistema bancário e o risco da crise da dívida soberana. E mais, enquanto os países europeus amargam um índice de desemprego próximo a 20%, no Brasil, estamos, em média, com 6% de desempregados, segundo o IBGE. Quem imaginaria, senhor presidente, há poucos anos, que o Brasil poderia ocupar uma posição dessas no cenário internacional? Hoje, o Brasil é visto como um dos melhores mercados para se investir, com um imenso potencial de crescimento, reservas minerais. No campo petrolífero, avançamos de forma fabulosa e a estabilidade da economia. Contudo, as elevadíssimas taxas de juros em vigor vêm no impedimento de aproveitar todo esse potencial para alavancar de uma vez por todas nossa economia, para que o Brasil se torne, de fato, um país do presente e não só, como dizem, um país do futuro. Não podemos e não devemos deixar passar essa grande oportunidade. Reduzir juros é permitir que os investimentos sejam carreados para o setor produtivo e não para a especulação no mercado financeiro. Reduzir juros é permitir que o consumo aumente, porque o crédito fica mais barato e mais pessoas têm condição de comprar. E, com isso, nós estamos impulsionando o próprio mercado interno. Senhor presidente, reduzir juros é também reduzir a dívida pública. Com isso, sobram mais recursos para que o governo possa investir no progresso, no social e no desenvolvimento do país. Atenta a tudo isso, a presidenta Dilma Rousseff determinou ao ministro da Fazenda que realizasse estudos para implementar a redução da taxa de juros, o que está acontecendo, não só na Caixa Econômica Federal, como também no Banco Brasil, mas também nos bancos particulares. Como consequência, na noite do dia 18 de abril, foi anunciada a redução da taxa Selic para 9% ao ano.
Agora, descontada a inflação, esperada para os próximos 12 meses, a taxa real pelo governo caiu para 3% ao ano, o nível mais baixo desde o início do Plano Real em 1994. Já existem sinalizações no sentido que a Selic vai cair ainda mais. Essa redução da Selic já está se refletindo, como eu dizia na abertura, no mundo real. De acordo com os dados da ANAFAC, Associação Nacional dos Executivos das Finanças, Administração e Contabilidade, a taxa de juros ao consumidor atingiu 6,25% ao mês em abril passado, a menor taxa de juros da série histórica iniciada em 1995. Na verdade, senhor presidente, a menor taxa de juros. Eu estou no Congresso há 26 anos e essa é, de fato, a taxa de juros menor que eu pude verificar. Os juros imobiliários também estão baixando. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, se calcula a redução máxima de 10% para 7,9% ao ano. A economia de recursos pode chegar a R$18 mil para um apartamento de R$200 mil financiado em 10 anos. Para um trabalhador, senhor presidente, uma economia de 18 mil é uma grande economia. Essa decisão de reduzir a taxa do juro deve ser festejada por toda a sociedade brasileira. É evidente que essa queda será progressiva, porque hoje nossas taxas ainda permanecem muito altas, se compararmos com as praticadas em outros mercados internacionais. Mas, como já disse, é um grande começo. Eu diria, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. O governo já vinha pensando em fazer isso há muito tempo, mas sempre esbarrava em uma trava que impedia a redução da Selic a níveis mais baixos. Essa trava era a metodologia de remuneração da caderneta de poupança. O governo observou que a remuneração fixa da poupança criava taxa mínima de juros para a captação dos bancos e que, a partir de um certo nível da Selic, haveria uma tendência de fuga em massa de recursos dos fundos de renda fixa e CDBs, por exemplo, para a poupança, que iria se tornar mais rentável do que esses investimentos. Mas isso não poderia ocorrer porque, senhor presidente, são esses investimentos que financiam grande parte da dívida do governo. Então, a única saída seria alterar as regras da caderneta de poupança para acelerar a queda dos juros e dinamizar a economia. Ao decidir fazer isso, a presidente Dilma demonstrou que se preocupa, sobretudo, com o crescimento efetivo do país, da renda, distribuição de renda e do emprego. Eu poderia dizer, ela poderia perfeitamente adiar essa decisão para após as eleições municipais de outubro próximo, prática que, aliás, muito comum no Brasil e adotada por diversos presidentes no longo dos anos. Mas isso poderia ser interpretado como um estelionato eleitoral. Então, a presidente Dilma, com a coragem de sempre, preferiu assumir os custos políticos dessa decisão e adotar o melhor caminho para o Brasil neste momento. Não podemos nos esquecer, senador Mozarildo, que preside essa sessão, senador Requião, senador Simon, senador Álvaro Dias, não podemos nos esquecer que os brasileiros ainda estão traumatizados com o confisco da poupança. Aquela, sem dúvida, foi um dos momentos mais dramáticos para os trabalhadores do Brasil. A caderneta de poupança é o investimento mais tradicional do nosso povo. Criado há 150 anos, ainda nos tempos do Império, foi usada até por escravos libertos para fazer seu pequeno pé de meia. De acordo com os dados do Ministério da Fazenda, hoje 100 milhões de contas de poupanças ativas, com um total de 431 bilhões de reais, temos em depósitos. 65% desses depósitos estão em contas de até R$500, revelando que esse tipo de investimento é dirigido sobretudo aos pequenos poupadores e aos pequenos investidores. Por isso,
Ao anunciar a mudança das regras da caderneta de poupança, o Ministério da Fazenda faz questão de enfatizar várias vezes que não haveria mudança nos depósitos, que já estavam nas contas da poupança até naquele momento. Apenas os novos depósitos seriam submetidos às novas regras. E quais são essas novas regras? Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que não houve mudança na metodologia de cálculo da TR, taxa referencial de juros. Em segundo lugar, o que o governo fez foi simplesmente fixar a Selic como um indexador da poupança. A partir do momento em que a Selic atingir o percentual de 8,5% ou menos, a remuneração das novas contas de poupança passará a corresponder a 70% da Selic mais a variação da TR. Enquanto a Selic permanecer acima de 8,5% ao ano, estará em vigor a regra antiga, correção de 6,17% mais TR. A poupança continua, senhor presidente, sendo um investimento muito atrativo. Isso porque, nos últimos 10 anos, se confrontarmos a variação da Selic com a rentabilidade da poupança, verificamos que o máximo que ela rendeu foi 70,5% da Selic em 2010. Em 2003, primeiro ano do governo Lula, ela rendeu 47,2% da Selic, segundo dados do próprio Ministério. Senhor presidente, o que o governo fez foi apenas pegar a máxima rentabilidade obtida pela poupança em relação à Selic nos últimos 10 anos e adotar esse valor como parâmetro para a indexação da poupança. Não haverá perdas para os poupadores. Então, essa foi uma saída, no meu entendimento, inteligente, que a equipe econômica do governo encontrou para reduzir a taxa de juros e dinamizar a economia, para que haja mais produção, mais emprego e mais distribuição de renda. Com essas medidas adotadas de forma coordenada, o governo não apenas sinaliza a redução dos juros, como força o mercado a trazer juros para baixo. De acordo com o Ministério da Fazenda, a expectativa do governo é ter daqui a alguns anos uma taxa de juros que flutue entre 4% e 8% ao ano, ou seja, bem abaixo dos famosos 2 dígitos tão sonhado por todos nós. Por sua vez, a nova regra da poupança aproxima-se do que já é adotado em outros países, em que a taxa de reajuste da poupança é variável, conforme uma composição que leva em conta, basicamente, a taxa de juros do país, o tempo de permanência da aplicação e os valores aplicados. Senhor presidente, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira a convocação do presidente do Banco Central, Alexandre Tobini, para uma audiência pública, no qual ele deverá falar sobre esse movimento em relação às tarifas bancárias. Realmente, senhor presidente, esse é um debate que precisamos enfrentar. Entre janeiro e setembro do ano passado, por exemplo, de acordo com a própria Febraban, os 3 maiores bancos do país, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco e Bradesco, tiveram um lucro de 38 bilhões de reais, apenas com prestação de serviço e tarifa, o equivalente a 66% do lucro líquido do setor bancário. Em relação a 2010, isso representou um crescimento de 11%. Destaco, senadores e senadoras, que nos últimos 2 anos, as tarifas bancárias registraram um aumento de aproximadamente 77%. A do cartão de crédito cresceu 45%, enquanto que a inflação no período foi de 17,65%. Vejam, tarifa bancária cresce 77%. Cartão do crédito, 45%. A inflação, 17,65%. Então, esse é outro ponto em que precisamos avançar. E é muito bom que o ministro Tobini vá mesmo prestar informações aos deputados e senadores como está encaminhado. Senhora presidenta,
senhor presidente, a presidenta Dilma, no programa Café com a Presidenta, disse recentemente: o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos do mundo e pode perfeitamente fazer a sua parte e ajudar o país, diminuindo os juros que cobram dos trabalhadores, dos empresários e reduzir as tarifas. Senador Paim, eu pediria só permissão ao senador Jorge Viana para fazer um registro que se encontram nas nossas galerias os alunos do ensino fundamental da escola classe Dom Bosco de São Sebastião, aqui do Distrito Federal. Sejam bem-vindos aos nossos trabalhos. Senador Jorge Viana, uma parte. Caro senador Paim, senhor presidente, eu faço esse à parte, senador Paim, primeiro para cumprimentar Vossa Excelência pela maneira como dedicadamente representa não só o povo do Rio Grande do Sul, mas os brasileiros todos, trabalhando de segunda a sexta aqui no Senado, um dos primeiros que chega, um dos últimos que sai, todos os dias. Na comissão de Vossa Excelência, certamente, é onde nós temos concentrado, na comissão que Vossa Excelência preside, e que nós nos orgulhamos por termos, de alguma maneira, colaborado, toda a bancada do PT, com a vossa indicação, é a que, sem dúvida, mais espaço abre no Senado para ouvir a sociedade. E o discurso de Vossa Excelência hoje, Vossa Excelência já, inclusive, me aparteou, já esteve presidindo quando eu falava, traz, numa parte importante dele, uma preocupação que tem muito a ver com o cotidiano de todos os brasileiros. Quer dizer, Vossa Excelência sempre teve uma preocupação grande com o social, com renda dos trabalhadores, com aposentados. Eu mesmo, como prefeito, governador, já acompanhava o trabalho de Vossa Excelência, o Brasil inteiro acompanha, e toda a luta nossa, a luta do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, era para que as pessoas tenham um pouco mais de dinheiro no bolso, que tenham uma renda um pouco melhor, para ter uma vida um pouco melhor. Mas o problema é que todo esse sistema financeiro brasileiro, que é altamente lucrativo, talvez o mais lucrativo do mundo, há muitos anos, quer dizer, eles lucravam muito quando o Brasil estava indo muito mal. Eles lucravam muito quando os brasileiros estavam indo muito mal. Agora, a partir do governo do presidente Lula e segue com a presidente Dilma, o Brasil começou a experimentar algo novo, que é a distribuição de renda. Quer dizer, o Brasil começa a crescer e esse crescimento começa a alcançar as pessoas. Ou seja, estamos tendo uma inclusão social. São quase 40 milhões de pessoas que foram incluídas agora como consumidores, como cidadãos. Mas o sistema financeiro, já que o Brasil agora tem uma economia mais pujante, uma economia que cresce, uma economia que agora disputa com as maiores economias do mundo, quer seguir tendo os lucros mais absurdos do mundo, os maiores lucros do mundo. E aí, isso é meter a mão no bolso do trabalhador. Isso é querer tirar, isso de alguma maneira é um sistema, é querer institucionalizar a agiotagem. E nós não podemos permitir isso. Então, a presidente Dilma fez uma cruzada pela redução dos juros. Nós todos nos somamos. Eu fiz pelo menos já 3 discursos lutando por isso. Os bancos oficiais, graças a termos bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e os bancos como o Banco da Amazônia e outros, o próprio BNDES, mudaram suas taxas de juros, mudaram o custo dos serviços bancários, agora está acontecendo uma coisa estranha. A rede privada mudou a taxa de juros e está cobrando um pedágio. Ela está, Vossa Excelência tem toda a razão, estão cobrando um pedágio. Eles estão pondo condicionantes. Primeiro, querendo que o trabalhador seja obrigado a pôr a conta no banco para poder acessar os benefícios de um juro mais baixo. Isso é um absurdo. O segundo é a mudança no valor dos serviços, das taxas cobradas pelos bancos. Isso é disfarçar uma diminuição da taxa de juros. Então, Vossa Excelência tem toda a razão, eu me associo, parabenizo Vossa Excelência e digo, a última vez que eu subi à tribuna, e hoje vou subir novamente, foi para pedir agora que os fundos constitucionais administrados pelo Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e aqui no Centro-Oeste, o FNO, todos os fundos constitucionais também possam baixar a sua taxa de juros para que esses financiamentos fiquem mais atrativos. Nós estamos falando de apoiar agora aquele cidadão simples que quer fazer uma pequena compra de um bem na sua casa, de adquirir, melhorar o seu padrão de vida, e aí é assaltado com taxas de juros que são as maiores do mundo. Então, parabéns a Vossa Excelência.